Depois falam que a esquerda é que é violenta, não é verdade? O bolsonarismo mata opositores. Simplesmente isso. O bolsonarismo ele mata a oposição. Vide a Marielle, vide outros políticos que a mídia nem propaga, nem divulga. Acontece muito violência política, político mandando executar opositores, etc. Então hoje a gente chegou no ápice. Nessa madrugada, um petista tesoureiro do PT estava dando uma festa temática. Chegou um bolsonarista, ameaçou, falou que ia matar todo mundo. Depois, 15 minutos, ele retorna e executa o Marcelo, comemorando festa de aniversário com a família. Que barbaridade, que absurdo. E aí, ou ele mata o atirador, o terrorista, ou é a mulher do Marcelo que matou o terrorista. Tem duas versões. Enfim, mas ele foi morto também. Agora, isso não é uma troca de tiro, né? O cara pegou a arma para se defender. Ele ameaçou primeiro e depois voltou e cumpriu o que ele falou. A ideia dele era fazer uma chacina, se ele não fosse interrompido. Se ele não fosse morto, ele ia matar todo mundo lá dentro. Os mesmos moldes dos Estados Unidos, dos atentados supremacistas, terroristas. Esse cara, esse bolsonarista fanático, é um fascista da pior espécie. É um cara antipetista compulsivo, obsessivo pelo Lula. Né? As redes sociais dele você vê, o cara se dizia cristão conservador, contra droga, contra aborto, e olha só o que é capaz de fazer. Um monstro, um filho da puta desse. Né? Um cara que pregava ódio antipetista. Né? Olha só, um fanático bolsonarista, fascistoide. Esse não foi o primeiro caso, não será o último. Certo? E olha o que eles são capazes de fazer. Influenciado também pelo Bolsonaro. O Bolsonaro que infla esses pensamentos. Bolsonaro manda recado, manda as indiretas. Temos que fazer antes das eleições. Ele não fala nada direto, mas fica mandando indiretinha. E alimenta, endossa essa violência. Essa galera pensa dessa forma, esses fascistóides. Temos que metralhar a petralhada, não é, Bolsonaro? Temos que matar a petralhada. O PT, as pessoas que generalizam, né? O PT não presta, os petistas são isso, os petistas são aquilo, são essas pessoas que têm vontade de cometer crimes, né? São tão fanatizados, tão doentes, dodói da cabeça, que pregam um discurso de ódio. Esse assassino fazia isso nas redes sociais. Ele era o cara que ficava, mas o PT, o PT, o PT, o PT. Olha aí no que deu. O cara entrou dentro da parada falando: aqui é mito, aqui é Bolsonaro. O cara ia fazer uma chacina por pura ideologia. Atenção, ontem tivemos 3 atentados terroristas de bolsonaristas. Uma onda desses atentados do bolsonarismo. Teve a bomba no ato do Lula, no Rio de Janeiro. Atentado a tiros contra a Folha de São Paulo. Atentado, ataque do carro do juiz que determinou a prisão do Milton Ribeiro, do pastor ladrão, né, do pastor miliciano ladrão. O carro dele foi atacado com fezes e ácido. E teve tiro, marca de tiro no carro. O bolsonarismo está por trás disso. O Bolsonaro está por trás disso tudo. Ele infla, ele incita as pessoas a cometerem isso. E as pessoas que estão aos nossos redores, esses bolsonaristas, esses antipetistas fanáticos, eles têm o desejo de matar, eles pensam dessa forma.
Já fizeram isso comigo, já falaram em grupo de WhatsApp, esse cara merece um corretivo por ele ser da esquerda. Bolsonaristas dessa classe, sabe? Então, eu sei como esse pessoal pensa e age. Eu já fui infiltrado em grupos. Hoje não sou mais, mas já fui. Eu sei como é que eles pensam. Eles pensam desse modo fascista mesmo. Eles apoiam tortura, pedem ditadura militar, pedem que esquerdas tenham corretivos, sejam torturados, pessoas que não são bolsonaristas não prestam, os petistas não prestam, e blá 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 blá, o mesmo discurso de ódio, fanatizado. Tem gente que é assim, e não é à toa que a gente chama de fascistoides. Esses bolsonaristas são pessoas da pior espécie, são pessoas covardes. Temos também o delegado Saraiva, que teve uma investigação que chegou até os filhos do Bolsonaro e sofre ameaças e perseguição. Delegados sofrendo ameaça. Esses caras que se dizem cristão conservador são os piores. São essas pessoas que matam, são essas pessoas que são capazes de executar. São essas pessoas que já me ameaçaram de morte várias vezes em redes sociais. É exatamente o cara que se diz cristão, conservador, contra as drogas, contra o aborto, né? A favor do Bolsonaro. Esse rapaz que matou... esse terrorista que matou o Marcelo, petista, o tesoureiro do PT, né? Ele é obsessivo, compulsivo, né? Ele tem essa história da guerra entre o bem contra o mal, né? Onde o Bolsonaro infla isso. O mal são os esquerdistas, são os petistas, e o bem são os bolsonaristas, os cristãos conservadores. E esse cara, esse terrorista aí, ele pensava dessa maneira. Temos que eliminar os petistas. Temos que eliminar as pessoas que são de esquerda. E muitos brasileiros pensam dessa forma. Muitos bolsonaristas, que eu quero dizer, né? Melhor dizendo. Bolsonaristas, fascistas, pensam dessa forma. Agora, o país tem que parar. As pessoas devem ir para a rua, não pode normalizar. Não adianta nada falar isso. Esse país, nada vai acontecer. A Globo não vai falar que é um crime político, que é um crime do bolsonarismo, que o bolsonarismo mata, que é crime ideológico. A Globo não vai fazer isso. O país não vai parar. Vai ser normalizado, assim como foi normalizado o genocídio do Bolsonaro na pandemia. Da mesma forma, vai ser normalizado. A Globo sempre defendeu o Bolsonaro, sempre defendeu o Guedes. O Paulo Guedes, então, nunca se falou. A Globo nunca responsabilizou o Bolsonaro. A Globo não vai ser hoje que a Globo vai responsabilizar o bolsonarismo por ter matado o petista, né? Os interesses de Paulo Guedes, os interesses econômicos, a mamata do Guedes, do Bolsonaro, esses interesses transnacionais é o mesmo interesse da Rede Globo, dos veículos de comunicação. Então, infelizmente, não vai dar em nada. As pessoas deveriam ir para as ruas, o país deveria parar. Para mim, no meu sentido... Porra, eu venho de família árabe, cara, e nos outros países, isso é caso de, sei lá, de guerra civil, ou então, não tô endossando a violência, não. Não se resolve com mais violência. Mas também a gente tem que, para fazer protestos, a gente tem que protestar, né? E não deixar virar uma guerra civil. E não deixar opressores matando oprimidos. Consegue entender? Então a gente tem que protestar contra isso, fazer alguma coisa, fazer o país parar. O bolsonarismo é uma ideologia que mata. E nada vai acontecer.
depois desse crime. Sabe? Isso não vai ser capa de revista, isso não vai ser capa de jornal, o país não vai parar, não vai acontecer nada disso. Porque o país, ele abraça o bolsonarismo, né, de uma certa forma. O Brasil, em sua maioria, é de direita. O Brasil, em sua maioria, é conservador. E futuramente será... Futuramente não, é cristão, né? Enfim, não estou criticando a religião. O Estado é laico, podem ter a religião que quiser. O Bolsonaro, eu não acredito que ele irá ser preso tão brevemente. Eu não acredito que ele irá responder pelos 500 mil, 600 mil mortos na pandemia. Eu não acredito. Sabe? Então, eu não acredito que um caso desses aí irá parar o país. Então, sim, aqui é um país onde se matam opositores, igual nesses países que a gente tanto fala que são ditatoriais, né? Países que matam opositores. A vida do Lula está em risco. O Lula sofre sérios riscos de ser assassinado. Muita gente sabe disso. Todo mundo sabe disso. Né? Aqui nós somos capazes de matar o opositor. Nós, que eu digo aqui no Brasil. Né? Então não é só polarização. O povo está muito polarizado, o povo está muito arraigado de ódio, o povo está ensandecido. Não é só isso, sabe? Não é só isso. É mais do que isso. Então, pessoal, eu peço desculpas por trazer esse assunto tão pesado, mas é necessário, certo? Espero fazer uns vídeos mais light daqui por diante, mas às vezes as notícias é impossível, né? Sabe, isso é grave, na minha opinião, isso é grave. Na minha opinião, isso deveria parar o país. Pô, eu tô sendo repetitivo aqui. Então é isso. Essa é uma ideologia que mata. O bolsonarismo fanático mata. Eu nunca vi a esquerda fanatizada matar. Eu nunca vi a esquerda revolucionária matar. Né? As pessoas que pregam tanto contra a esquerda revolucionária, a ditadura do proletariado, que as pessoas vão pegar em arma e não sei o que, bababá, e tudo furado. Quem mata é a direita. Vide a Marielle, vide vários assassinatos aí, sempre a galera do PT, a esquerda que se fode. Valeu, obrigado por assistir.